olhai para Abraão. Estas foram as palavras do próprio Deus ao seu povo. O próprio Deus disse isto ao povo que se chama pelo seu nome. Olhai para Abraão. Capítulo 51, versículo 2 de Isaías. Quando Deus fala isto, ele está inaugurando uma mentalidade espiritual e humana ao mesmo tempo. Espiritual porque ele é espírito. Humana porque Abraão é homem. Ele é o único homem na Bíblia que Deus manda olhar para ele. Nenhum outro homem na Bíblia é mencionado desta forma. Somente Abraão é recomendado pelo próprio Deus a se tornar uma referência para todos nós. Por que Deus mandou o povo que se chama pelo seu nome olhar para Abraão? Abraão foi o primeiro patriarca do povo de Israel que recebeu a promessa em que Deus iria abençoar todos os povos por meio dele. Ele surgiu em 1800 a.C. Abraão foi o antepassado de todo o povo judeu e de Jesus. Todos os que têm fé em Jesus também são considerados descendentes de Abraão. Romanos 4,16. Por ter confiado no Senhor, Abraão é considerado o pai da fé. A partir dele também se desenvolveram 3 das maiores religiões monoteístas da história civilizatória. Monoteísta significa a crença em um único Deus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo é a religião dos judeus, palavra que deriva da Judéia, nome de uma região da terra de Canaã, hoje chamada de Palestina, que são descendentes do povo hebreu, de Isaac, filho legítimo de Abraão com Sara. De Isaac nasceu Jacó e este seria pai dos 12 filhos, que deu a origem às 12 tribos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. No entanto, os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias. Eles seguem a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas. O cristianismo, em segundo plano, é a religião dos cristãos, aqueles que acreditam que Jesus seja o Messias profetizado pela palavra de Deus. A Bíblia contém esta profecia. Portanto, a vida e os ensinamentos do Divino Mestre estão nos 4 evangelhos no Novo Testamento. Jesus nasceu em Belém, na Palestina. É descendente de Isaac, filho de Abraão. Depois vem o islamismo, onde teve origem na Arábia, e é a religião dos muçulmanos. Eles seguem o livro Alcorão, livro sagrado que reúne as revelações do profeta Maomé a partir de 570 depois de Cristo. Maomé é descendente do filho de Abraão chamado Ismael. Porém, a ênfase é dada ao tema, onde temos a visão panorâmica espiritual de Abraão como um pai insofismável. Deus manda olhar para Abraão. O capítulo 22 de Gênesis vai registrar a adversidade que este homem vivenciou na pele. Adversidade propiciada pelo próprio Deus. Abraão, ele abriu mão de tudo que ele tinha. A palavra de Deus nos diz que Deus ele se submete ao desejo de Abraão. Abraão com Sara desejam ter um filho e Deus os entrega Isaque. A Bíblia diz que eles recebem Isaque, quebrando todos os protocolos da biologia. Como pode um homem com 100 anos e uma mulher com 90 anos produzir um filho? E isto aconteceu. A palavra de Deus nos diz, queridos, que Deus pede este filho.
toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão abriu mão de tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha naquele momento era Isaque. E ele prova que de fato é o nosso pai na fé. Ele vai a Moriá sacrificar Isaque. Abraão vivenciou a experiência angustiante de uma tragédia. Ele vai até o último momento. Ele sobe no monte, põe Isaque, amarra Isaque e pega o cutelo para imolar o seu filho. Abraão, ele creu no imperceptível. Abraão, ele sente na pele a dor da inconsequência. E quinto, Abraão é aplaudido por Deus por sua obediência incondicional. Ele acredita que tudo aquilo que ele pôs em prática segundo a vontade de Deus, mesmo humanamente sendo aparentemente trágico, mas Deus estava no controle. Portanto, o que Deus fala é muito interessante. Olhai para Abraão, que possamos nos referendar neste homem, o nosso pai na fé, e que peguemos como exemplo a vida deste homem para pôr em prática na nossa vida espiritual, obedecendo, produzindo o despreendimento humano, produzindo a renúncia, produzindo a submissão total à vontade permissiva de Deus. Deus não é incompetente. Deus jamais poderia e enviaria Abraão a Moriá para matar o seu filho. Deus estava testando o caráter de Abraão. Receba esta palavra, seja edificado, e que a bênção de Deus alcance a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.